Pessoal, antes de da gente fazer o primeiro exercício da nossa lista, eu acho legal a gente lembrar um pouquinho de equação de segundo grau, né? Em algum momento vocês já passaram ou passarão por isso, né? Vocês já sabem qual é a estrutura de uma equação de segundo grau, ela é do tipo ax² mais ou menos bx mais ou menos c, e para essa equação, tendo uma estrutura fixa, eu tenho uma forma de resolver essa equação que é chamada de fórmula de Bhaskara, né? E primeiro eu tenho que entender o seguinte: essa estrutura de equação de segundo grau, eu preciso necessariamente que ela esteja igualada, né? O meu y tem que valer quanto? 0. Então, nessa estrutura, eu vou trabalhar da seguinte forma: ax² mais ou menos bx mais ou menos c tem que ser igual a 0. E nessa situação, né, quando eu já estruturei a minha equação dessa forma, a equação de Bhaskara, né, a fórmula de Bhaskara se aplica da seguinte forma. Primeiro eu calculo o chamado delta. Como é que eu calculo o delta? Eu pego b ao quadrado, né, e levo em consideração o seu sinal, mas seja ele positivo, seja ele negativo, quando eu elevar ao quadrado vai dar um número positivo. Então é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. É assim que eu acho o delta. Mas eu estou utilizando a fórmula de Bhaskara porque eu quero saber qual é o valor de x. E como é que eu vou achar o valor de x? Quem é x? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. E eu lembro que se é uma equação de segundo grau, essa equação tem duas raízes. Tem dois valores para os quais o y vale 0, que é o x1. Quem é o x1? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E que é o x2? Quem é o x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Por exemplo, eu tenho aqui essa equação de segundo grau. X ao quadrado mais 12x menos 13 é igual a 0. Bom, a equação está bonitinha, é uma equação de segundo grau e ela está sendo igualada a 0. Então, eu estou habilitada a utilizar o método de Bhaskara. Vamos identificar quem é quem nessa história. Bom, do lado do x ao quadrado fica o a. Então, para essa equação, o a está valendo 1. Do lado do x eu tenho b. Então, o b está valendo 12. E o termo independente é o c, que nessa equação está valendo menos 13. Como é que eu vou achar os valores de x para essa equação? Primeiro, eu vou achar delta. Então, vamos lá. Vou repetir aqui. X ao quadrado mais 12x menos 13 é igual a 0. Quem é delta? Delta é b ao quadrado, então é 12 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, quem é a? 1, que multiplica c, opa, o c não é 13, o c é menos 13, pelo amor de Deus, que multiplica c, que vale menos 13. Então, delta vai ser 12 ao quadrado, 144, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 13 vai dar 26,52. Então, aqui vai dar 6, vai dar 9, vai dar 1. Então, o meu delta deu quanto? 196. E eu já sei que eu vou precisar. Quem é a raiz de delta? A raiz de 196 é 14. Então, a raiz de delta é mais ou menos 14. Achei o delta, mas o que me interessa é achar os valores de x. Ok, quem é x? X é menos b. Quem é b? 12. Então, menos 12, mais ou menos a raiz de delta, que deu 14, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. E nós sabemos que se é uma equação de segundo grau, essa equação tem duas raízes. Quem é x1? x1 é menos 12 mais 14
dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos 12 mais 14 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Quem é x2? É menos 12 menos 14 dividido por 2. Menos 12 menos 14 vai dar menos 26. Menos 26 dividido por 12 dá menos 13. Então, né, para esse nosso exemplo, as raízes da equação vão valer quanto? 1 e menos 13. A gente vai precisar disso para resolver o nosso exercício, né, nossa questão número 1. Tudo bem, gente? Pessoal, a questão 1, né, da nossa lista de exercício de gráficos do movimento uniformemente variado, ela está falando o seguinte: é dado um movimento cujo espaço S varia com o tempo de acordo com a função horária, né? Eu gosto de chamar o S de posição para a gente não confundir espaço com distância, né? Então, ele deu para a gente essa equação da posição e, de uma certa forma, nós já estamos acostumados com ela. S igual a 12 menos 8 vezes T mais T ao quadrado. E ele coloca que isso daqui está no SI. O que significa isso? Está no Sistema Internacional de Unidades. Aí o exercício pede assim pra gente: esboce o gráfico, né, posição em função do tempo desse movimento, e a partir do gráfico determine o instante que ocorre a mudança de sentido de movimento e o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. De acordo com o que nós já estudamos, isso é importante para o que nós estamos analisando agora, eu tenho que me lembrar de onde saiu essa equação. Qual é a equação genérica que origina essa daqui? Bom, essa equação saiu daqui. S é S0 mais ou menos V0T. Se eu parasse por aqui, eu estaria no MRU, mas aí a gente continua, mais ou menos AT quadrado dividido por 2. Então, nós estamos, de fato, no movimento uniformemente variado. Como eu estou no movimento uniformemente variado, eu já sei que o gráfico que eu vou esboçar da posição em função do tempo é uma parábola. Mas como nós já vimos na nossa aula, eu tenho que prestar atenção ao seguinte, né? Quem é quem nessa equação? Bom, o 12, deixa eu colocar aqui. O 12 está fazendo o papel de posição inicial. S0 está aqui. O menos 8 está fazendo o papel de velocidade inicial. E aí, presta atenção, quem está ao lado do t ao quadrado? Quem está ao lado do t ao quadrado é a sobre 2. Toma cuidado com isso daqui, pessoal. Então, ó, quem está do lado do t ao quadrado é a sobre 2. Então, nessa equação aqui, quem é a sobre 2? É quem está do lado do t ao quadrado. E quem está do lado do t ao quadrado aqui? É o 1, né? Não aparece nada, porque isso daqui implicitamente significa que é 1 vezes t ao quadrado. Então, na verdade, a sobre 2 vale quanto? 1, então, 2 vem para cá multiplicando, a aceleração desse movimento vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já sei quem é quem nessa equação. 12 é a posição inicial, menos 8 é a velocidade inicial e a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, depois disso, né? Depois que eu já sei quem é quem na equação, eu vou determinar que tipo de movimento é esse. Bom, como a velocidade é negativa, a minha conclusão é que esse movimento é retrógrado. Como a aceleração é positiva, tá aqui na equação, sinal positivo, sinais opostos, então isso quer dizer que o meu movimento é retardado. Quando eu vejo esse sinal positivo aqui, deixa eu colocar a caneta. Quando eu vejo esse sinal positivo aqui, ele ainda fala mais para mim. Ele diz que a concavidade dessa parábola é para cima.
Nós vimos isso na nossa aula. Quando a aceleração é positiva, com cavidade para cima. Quando a aceleração é negativa, com cavidade para baixo. Mas ainda assim, eu tenho que ficar atenta, porque mesmo com cavidade sendo para cima, eu não sei o que eu vou desenhar. Eu sei que a posição inicial é 12, né? Vou marcar aqui como se o 12 estivesse aqui. Já vou deixar aqui isso estabelecido, que aqui está o 12. Mas eu ainda assim, aqui está o 0, eu ainda assim eu tenho dúvida. Eu ainda assim não sei que gráfico eu vou desenhar. Eu sei que é uma parábola, eu sei que é com cavidade para cima. Mas olha aqui, pessoal, pode ser que eu vá desenhar esse gráfico. E pare por aqui. Pode ser que eu vá desenhar esse gráfico. Pode ser que eu vá desenhar esse gráfico. Eu não sei ainda que gráfico que eu vou desenhar. Eu só vou ter essa certeza quando eu fizer o seguinte. Em algum momento, né, vou ficar atento a isso, em algum momento haverá a inversão de movimento. Nós vimos isso também na nossa aula. Bom, o que nós vimos? Para que haja inversão de movimento, a velocidade dessa partícula vai ter que chegar a 0. Então, vamos ver se isso daí vai acontecer. Qual é a equação da velocidade? V é V0 mais ou menos A vezes T. Para a inversão, no lugar de V, nós colocamos o quê? 0. Quanto que vale a velocidade inicial dessa partícula? Ó, eu obtive lá de cima, velocidade inicial vale menos 8. Qual é o sinal da aceleração? É positivo, a aceleração vale quanto? 2. E o tempo é o que eu quero saber. E vou passar o 2t para o outro lado, vai ficar menos 2t é igual a menos 8. Então, t vale menos 8 dividido por menos 2, que dá o quê? 4 segundos. Ó, então isso já depõe o seguinte: sim, haverá inversão de movimento, e essa inversão de movimento acontecerá exatamente em t igual a 4. Então, se vai ter inversão de movimento, esse gráfico primeiro aqui, que eu só tinha desenhado uma parábola, um pedacinho de parábola, ele já está fora. Então, se vai ter inversão de movimento, então a parábola tem vértice. Show! Mas esse vértice está onde? Ele está do 0 para cima ou ele está do 0 para baixo? Aqui, nós achamos quando haverá a inversão. Esse aqui é o meu quando. Mas o que eu vou achar? Qual é o meu próximo passo? Onde essa inversão acontece? Quando é tempo, onde é posição. Então, vamos pegar a equação da posição. Qual é a equação da posição? S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Só que eu já sei que a inversão acontece quando t igual a 4. Então, vamos substituir aqui. Como é que vai ficar? S é igual a 12 menos 8 vezes. Quando é que acontecerá a inversão de movimento? Em 4 segundos, mais 4 ao quadrado. Então, S vai ser igual a 12 menos 8 vezes 4, 32, mais 4 ao quadrado, 16. Aí, daqui, ó, vou fazer essa conta aqui primeiro. Menos 32 mais 16 vai dar menos 16. Então, ficamos como? S é igual a 12 menos 16. Então, S vai dar quanto? Menos 4 metros. Então, agora eu já descobri também onde ocorrerá a inversão de movimento. Então, agora o meu desenho já vai ter precisão. Eu já sei quando acontecerá a inversão de movimento e eu já sei onde acontecerá a inversão de movimento. E aí a minha dúvida agora também já sanou. Por quê? A inversão acontece na posição menos 4 metros. Então, essa inversão acontece do 0 para baixo. Então, a minha possibilidade agora é única. Vamos desenhar aqui. Ó,
posição inicial dessa partícula, 12, concavidade da parábola para cima, vértice da parábola, vértice é quando tem inversão de movimento, t igual a 4. Vou tentar desenhar aqui, não vai sair perfeito, mas aqui ó, vértice da parábola, quanto vale o tempo? 4. Posição onde essa inversão aconteceu, deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Essa inversão aconteceu na posição -4. Pronto. Esse é o gráfico que ele pediu para eu desenhar, né? E esse gráfico, ele basicamente tem as informações mais importantes. Quais são as informações mais importantes? Onde está quando acontece o vértice, quando, tempo, e onde acontece isso, onde, posição. Então, ó, letra A tá pedindo o que pra gente? O instante em que ocorre a mudança de sentido. Bom, a mudança de sentido ocorre em t igual a 4. Isso já é a nossa letra A e eu já precisaria disso para poder fazer a primeira coisa que ele me pediu, que era esboçar o gráfico. A letra B está me pedindo o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Galera, falamos muito sobre isso. Origem dos espaços ou origem das posições é a posição 0. Lembra que nós falamos sobre isso? Toda estrada tem um início, toda estrada tem seu marco 0. E esse marco 0 representa a origem daquela estrada. Então, ele quer saber, olha a pergunta. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. O instante é o quê? O momento, o tempo em que a posição vale quanto? 0. Então, é só a gente pegar a equação da posição, que ele mesmo já deu pra gente, S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Ele passa pela origem quando S vale 0. Então, vai ficar como? 0 igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Temos aqui uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? A gente resolve por Bhaskara. Então, vamos lá. Deixa eu organizar, deixa eu botar a equação bonitinha. T quadrado menos 8t mais 12 é igual a 0. Então, quem é delta? Delta é b ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que vale 1, que multiplica c, que vale 12. Vamos ver para cá. Então, delta vai ser igual menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. 64 menos 48 vai dar quanto? 14 tira 8 fica 6, 5 tira 4 fica 1, fica 16. E aqui é delta, eu sem querer coloquei delta S. Não, aqui é só delta. Deixa eu corrigir isso aqui. Então, o nosso delta deu 16. Então, a raiz de delta vale quanto? Mais ou menos 4. Quem é S? S é menos B. Quem é B? Menos 8. Quem é menos B? 8. Mais ou menos a raiz de delta, 4, dividido por 2A. Quanto vale o A? 1. Então, 2 vezes 1. Então, quem é S? S não, gente. Aqui é T. Eita, quem é T1? T1 é 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. Quem é T2? T2 é 8 menos 4, que dá 4, dividido por 2, que dá 2. O que significa isso? Isso significa que essa partícula passa 2 vezes pela posição 0, né? Ela passa 2 vezes
pela origem das posições, o que faz todo sentido. Por quê? Em algum momento essa partícula estava andando para trás e em algum momento ela passa a andar para frente. Então ela tem um movimento de ida, ela tem um movimento de volta. E no gráfico, né, onde está esse 2 e esse 6? Está exatamente aqui, ó. No momento em que a posição vale quanto? 0. A posição vale 0 em duas situações, em t igual a 2 e em t igual a 6. Tudo bem, gente?